Oi, boa tarde. Tudo bom, princesa? Tudo jóia? Tudo bem, gente? Tudo bem? Aí, para todo mundo que está acompanhando, o pessoal está entrando, né? Gente, Iniciar aqui a live pelo Shopping Benfica. Vamos dar 3 minutinhos para a gente ser bem pontual, né? Aproveitar para agradecer o Shopping Benfica, que eu acho que tem sempre um compromisso muito grande social, né? E está sempre promovendo aí esse conteúdo para as pessoas poderem se informar e se cuidar durante esses tempos difíceis, né? Vou me apresentar. Sou Renata Pires, psicopedagoga, psicomotricista relacional. Trabalho com crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E estou aqui com um prazer enorme, uma honra grande, né, de conversar com uma amiga, uma professora, uma inspiradora, que é a Cristiane Couto. Vou deixar de se apresentar, Cris. tudo bom, Renatinha? Sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou psicopedagoga, trabalho em clínica na área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. E fui professora, já não sou mais, né? E é um prazer responder a um convite de uma pessoa tão querida quanto você, né? E Joia, joia. um Gente, assunto eu que tô nós tentando. adoramos, né? Exatamente. Eu estou tentando aqui fixar o tema da live, porque algumas pessoas estão entrando. Pronto, Pronto, acho que deu certo. Pronto. deu. De repente alguém entra depois e já vi que estão perguntando ali qual é o tema. O tema Isso. é um tema bem desafiador, né, para esse momento, porque eu acho que a aprendizagem e isolamento social já é um desafio, né? Os distúrbios de aprendizagem, né? A aprendizagem numa situação regular com crianças com distúrbios de aprendizagem é um outro grande desafio. Quando a gente junta esses dois cenários, então o Aí, desafio fica ainda maior, né? aí que vem a confusão grande, né? Porque as dificuldades não são iguais e cada um tem uma demanda diferente, uma solicitação diferente, e não é porque tem o mesmo diagnóstico que tem as mesmas questões, né? Sim, sim, seria mais fácil, talvez, né? Mas menos desafiador e menos rico se a gente pudesse classificar, né? As crianças, os E adolescentes, dentro dessas dificuldades de aprendizagem, e tivesse aí uma forma segura de lidar com cada um desses diagnósticos, né? A gente fez um recorte que falando aqui sobre os distúrbios de aprendizagem clássicos, né? Dislexia, a disgrafia, a desortografia, a descalculia, e e acrescentou aí também o déficit de atenção e hiperatividade, né? Como isso. um tema que a gente vai abordar. Entendendo que são questões que não comprometem a inteligência, né? A gente está falando de indivíduos cognitivamente completamente capazes, né? Mas que tem aí algum entrave nessa aprendizagem que se manifesta de forma mais clara na aprendizagem escolar, né? Mas não Isso. E significa aí, que essa criança só vai ter dificuldade na escola, mas essa dificuldade aparece de forma mais clara na escola, né? Seja isso. dificuldade na leitura, aí a gente vai pensar na dislexia, né? Na escrita, a disgrafia e a desortografia, na matemática, a descalculia. Acho que com relação ao déficit de atenção e hiperatividade, né? De uma forma aí adjunta, não entendendo como uma dificuldade de aprendizagem, mas a gente entende que nesse momento, acho que até a partir da escuta mesmo das crianças que a gente acompanha, né? Vim acompanhando, a gente vem ouvindo como tem sido desafiador para as mães e famílias, né, de pessoas com déficit de atenção e dentro dessas dificuldades clássicas também, como tem sido desafiador conciliar a aprendizagem nesse novo formato, né? Até porque o TDAH e os distúrbios de aprendizagem, muitas vezes, eles são comorbidades, né? Eles aparecem juntos, porque têm as mesmas funções cognitivas, as mesmas áreas neurológicas, então a gente acaba tendo
mais de um diagnóstico, mais de uma questão para levar em consideração. É Deixando difícil claro. vir sozinho, ou só o TDAH, ou só a dislexia, ou só a descalculia. Geralmente eles vêm acompanhado. Sim, sim. Deixando claro também que outras dificuldades que interferem na aprendizagem, né, como transtornos do desenvolvimento de uma forma mais ampla, não são para nós menos importantes ou menos relevantes, né? Mas realmente a gente precisava fazer um recorte. Mas acho que merece aí novas lives sobre, por exemplo, o autismo, né, ou a síndrome de Down, nesse contexto específico de aprendizagem de ensino remoto, né? A gente pensar só que cada universo desse é um mundo, né? Já vai ser difícil esse recorte. Já falar sobre isso, o tempo já vai ser pouco, o que dirá ampliar além dos distúrbios de aprendizagem, né? A gente já está acrescentando o TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? É uma questão mais comportamental. Não se caracteriza como um distúrbio de aprendizagem, mas acaba afetando a aprendizagem em decorrência das dificuldades atencionais, impulsivas, e aí o processo de aprendizagem fica truncado em decorrência dessas dificuldades inerentes ao TDAH. Sim, sim. Talvez seja importante, Cris, a gente falar um pouquinho antes sobre cada um desses distúrbios, né? A gente tentar fazer uma rápida conceituação. Você ligação, mas eu encerrei. Algumas pessoas já tinham esse diagnóstico claro e outras pessoas talvez até com as famílias mais próximas agora desse processo de aprendizagem, estão percebendo, né? Eu tive alguns feedbacks. Filho lida com a matemática, eu não sabia que ele estava com tanta dificuldade, né? Ou crianças que têm dificuldades aí no processo de alfabetização, né? Os pais estão percebendo isso com mais clareza. Então, a gente tem pessoas que já viviam essa dificuldade, pessoas que estão se encontrando. Claro que a gente está vivendo agora um momento de recorte, é difícil a partir, por exemplo, dessa live, alguém ouvir essa live e poder dar esse diagnóstico, né? Não, agora está claro, meu filho tem dislexia. Mas a gente acredita que pode clarear e ajudar essa pessoa a buscar ajuda, né? Vai dar aqui um sinalizador para que um norte, né? Para que essa criança, durante ou depois desse tempo, possa ter um diagnóstico mais claro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses transtornos, né? Pensando aí nessas três áreas principais, leitura, escrita, matemática, e agregando essa questão da atenção e do comportamento, que é o déficit de atenção, né? E hiperatividade. Okay. Bom, vamos lá, começa. A gente precisa entender primeiro que os distúrbios de aprendizagem, eles são diagnósticos de exclusão, né? Então, a gente precisa estar excluindo qualquer outra dificuldade neurológica, visual, sensorial, déficits escolares, síndromes. Então, assim, são diagnósticos que não podem ter lesões neurológicas, não podem ter déficit cognitivo. Então, você vai excluindo todos esses aspectos para chegar ao distúrbio de aprendizagem. Então, o distúrbio de aprendizagem, ele se caracteriza por ser uma dificuldade de funcionamento neurológica em determinada área do cérebro, né? Dependendo do distúrbio de aprendizagem, nós vamos ter uma área mais localizada, mais focalizada em termos de comprometimento de função e que não compromete as questões relacionadas à inteligência, mas impede essa criança de desenvolver um potencial de aprendizagem em determinada área por conta desse comprometimento funcional. Ele não é anatômico, ele não tem nada de uma desestrutura anatômica em termos de cérebro, mas existe uma disfunção neurológica que impede essa criança de ter um desenvolvimento de processo de aprendizagem mais tranquilo. Então, por exemplo,
Na área da dislexia, vamos pontuar, né? Assim, na área da dislexia, a gente tem a área de Wernicke, a gente tem a área de Broca, a gente tem uma área occipital, a gente não tem uma área específica para a leitura, mas a gente tem áreas secundárias occipitais, terciárias, então há uma confluência nessas áreas que levam ao processo de leitura. Dependendo se a gente tem uma dificuldade numa área secundária occipital, a gente vai ter uma dislexia visual. Se a gente tem na área de Broca, na área de Wernicke, a gente pode ter uma questão fonológica, de compreensão e de relação fonema-grafema. Então, dependendo de onde houver essa disfunção, nós vamos ter uma dislexia, que pode ser uma dislexia fonológica, mista ou visual, né? E aí a gente tem que estar identificando isso. Já na descalculia também, que é uma questão neurológica, a gente vai ter uma disfunção em algumas áreas específicas do lobo frontal, do lobo temporoparietal direito, né? Com relação ao hemisfério direito mais especificamente, com a relação à memória de trabalho, que vai ser mais comprometida também, uma coisa que é comum do TDAH. Então, a gente vai ter uma criança com uma dificuldade de cálculo e um lobo frontal e um hemisfério direito bem mais comprometido. Na disgrafia, a gente vai ter o giro pré-motor, né? O visual também, o occipital. A gente vai ter toda uma área de dificuldade visoperceptiva gráfica que vai estar impedindo isso. E com relação à desortografia, a gente tem as mesmas áreas da leitura e da escrita, incluindo aí a questão motora, né? Porque eu vou ter uma dificuldade de construção de léxico de escrita. Então, a gente tem mais ou menos esses distúrbios de aprendizagem. É interessante destacar, Cris, quando você estava falando, né, da questão do diagnóstico por exclusão e da questão da funcionalidade e não anatomia, né? Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas que têm esse diagnóstico, elas busquem muito tempo esclarecer o problema que elas estão vivendo, né? As famílias acabam sofrendo porque não existe um exame que eu faça para dislexia que dê positivo, né? Não. Nem de imagem, nem de sangue, nem neurológico, né? É um diagnóstico é um diagnóstico interdisciplinar que eu preciso de exclusão. Eu preciso sair excluindo déficit neurológico, déficit visual, déficit motor. Se for preciso fazer uma avaliação audiológica, eu preciso fazer. Se for preciso fazer uma avaliação oftalmológica, eu preciso encaminhar, né? Então, eu tenho que estar excluindo cada um desses aspectos para poder chegar a um diagnóstico de distúrbio de aprendizagem. E a gente pensando assim de uma forma bem prática, talvez simplificada, mas que eu acho também importante, a gente pensar assim, por exemplo, o que sugere uma dislexia, né? O que sugere a dislexia, seja ela visual ou fonológica? Normalmente, essa criança é uma criança que teve dificuldade de alfabetização, né? É uma criança que ela demora a compreender o que ela está lendo, ou que ela tem uma leitura muito pausada, né? Ela gasta muito. A gente tem algumas questões já na área da educação infantil que nos dizem alguma coisa. Sim. Tá? Então, que aí não vão se distanciar. Apesar da gente ter que dar o diagnóstico só com 2 anos depois do processo de alfabetização, a gente já entende que essa criança tem uma dislexia ainda na educação infantil, dependendo de algumas questões, como, por exemplo, a dificuldade de rima, a dificuldade de construir palavras com a sílaba inicial, o atraso na linguagem. A grande maioria das crianças com dislexia teve um atraso na aquisição da linguagem oral. A gente brinca que na educação infantil surgem esses sinais amarelos, né? A gente precisa atentar, intervir, buscar ajuda. Esse diagnóstico só vai poder ser fechado depois que o processo de alfabetização, né? O tempo esperado do processo de alfabetização tiver se consolidado, né? E aí a gente vai... depois, olhando para trás, todo esse histórico vai fazer sentido, né? Normalmente os pais
percebem, dizem, ah, realmente, é mesmo, tinha as coisinhas, as atividades com rima, e ela Isso. tinha dificuldade, né? A coisa Aprender sem música de ritmo, roda. muitas vezes, né? Então, eles vão percebendo isso depois que isso passa. Não significa que todas as crianças que têm dificuldade com rima vão depois fechar num Não, diagnóstico para dislexia, não. A né? gente está Mas pensando são os em sinais. características que juntas indicam algum sintoma, né? Indicam um caminho, uma pulga atrás da orelha, um ponto de interrogação. É como E febre, né? em geral, as pessoas vão buscar ajuda mais claramente, assim, é mais frequente que se busque ajuda quando essa criança ou tem dificuldade no processo de alfabetização, aquela criança que não consegue fechar essa alfabetização, né? Ou tem muita dificuldade de absorver aquilo que ela lê, né? Ou é muito cansativo, é muito oneroso, né? Desgastante essa criança Começa fixar aquilo que ela lê. isso. Começa quando ela, no processo de alfabetização, que ela não consegue acompanhar o grupo, existe aquela resistência para fazer as tarefas tanto em sala quanto em casa, nos joguinhos de leitura, de escrita, sempre há um afastamento, na hora de dormir a mãe sempre tenta lendo, ele nunca quer tentar ler nem contar nenhuma história por ele Sim, mesmo, né? sim. Então existe assim já sinais. Isso não significa dizer que a gente está dando um diagnóstico baseado apenas nisso, né? A gente tem que fazer todo um E circuito de excluir, né? Porque avaliação. essa criança pode não estar aprendendo a ler porque, de repente, ela não está ouvindo bem, né? Sim, Ou ou porque vendo bem. ouvindo bem, né? Sim, Ou porque ela está passando por uma dificuldade emocional e deseja chamar atenção através disso, né? Ou isso. porque ela viveu um processo difícil com o grupo da alfabetização ou com o professor. Então, por isso é importante Isso, investigar tudo, né? tudo. Esgotar essas possibilidades e construir aí um diagnóstico multidisciplinar, né? Contando normalmente Isso, com a fono, com a psicopedagoga e com o neuropediatra, né? Pelo isso. menos a gente vai É, pelo menos precisar dessas áreas. Eu acho interessante quando a gente fala da dislexia, a gente está começando pela dislexia, né? Porque o que é que acontece? É uma dificuldade específica de aprendizagem, é uma dificuldade em decodificar, né, esses códigos, esse código escrito. Mas, como na escola quase tudo é mediado pela leitura e a escrita, né? A gente pensando na dislexia e na desortografia, a sensação que a criança tem muitas vezes é que ela não sabe de nada. Ou a sensação que a escola tem é de que a criança não aprendeu nada, né? Então, eu acho muito importante que a gente, escola e família, pensem juntos, né? Que outros meios essa criança tem para aprender que não seja apenas para aprender, para mostrar o que sabe também, né? A leitura e a E aí entra um escrita. pouquinho, né, a importância da avaliação, né, Renata? Porque quando a gente faz a avaliação e a gente dá um diagnóstico para essa criança, o diagnóstico não significa estar rotulando. O diagnóstico significa a gente dizer o que é que ela tem de potencial e o que é que ela tem de Dá um dificuldade. caminho, né? Um norte para Isso, essa família. eu entendo o diagnóstico como sendo, ó, você está assim, 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 nesse sentido, cognitivamente está desse jeito, sua memória está assim. Então, eu vou explicando cada aspecto do processo cognitivo e da aprendizagem. Então, quando eu digo que essa criança é extremamente inteligente e ainda assim ela não consegue aprender, porque a grande maioria dos disléxicos são extremamente inteligentes. E quando eles recebem essa informação, é como se tirasse um peso das costas, porque sai aquele estigma de ser burro, né? Eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo. E, na verdade, não é que ele não vai conseguir, é que ele precisa aprender de um jeito diferente, de um jeito mais específico e com muito mais esforço do que os outros. Sim, sim. E aí a gente pode pensar, né? Nesse momento, o que é que a família pode fazer para ajudar essa criança disléxica e o que é que a escola pode fazer? Eu acho importante a gente pensar em, em alguns aspectos, por exemplo, normalmente quando a gente fala em adaptação, as pessoas pensam logo na avaliação, né? Na avaliação escolar, não na avaliação psicopedagógica. Então, assim, ele precisa de uma prova que alguém vá ler, né? Ele precisa de mais tempo, ele precisa de questões mais diretas, mas é importante que a gente pense
na avaliação e que a gente pense no dia a dia dessa criança, né? Nas Sim, tarefas e na sim, aula, né? Então, assim, como ela vai desenvolver essas tarefas, essas produções, como ela vai absorver o máximo possível durante a aula e como ela vai, depois, nas avaliações, mostrar o que ela aprendeu. Porque se, de repente, a criança tem dificuldade com leitura, mas ela sabe tudo, por exemplo, sobre o sistema circulatório que ela está vendo agora, mas ela não conseguir entender a pergunta sobre o sistema circulatório, mesmo que ela saiba tudo sobre o sistema circulatório, ela não vai poder falar desse conteúdo que ela sabe, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente encontre esses meios. E que meios seriam esses, né? Pensando na escola. Primeira coisa, como que eu vou passar a informação para essa criança estudar que não seja apenas lendo? Então, ela pode assistir vídeos, ela pode ter esquemas com resumos, né? Como é que esse pai vai estudar com essa criança? É importante a gente pensar na dislexia como uma dificuldade importante na memória operacional, né? Eu brinco assim que a memória operacional, ela é uma organizadora de memórias, ela seleciona o que é mais importante naquele momento. Então, se eu dou informação escrita, né, e ali tem uma frase, a menina comeu o bolo todo. A gente não lê letra por letra, C com O, M com E, a gente não faz isso. A gente automaticamente seleciona algumas coisas mais importantes e fisga, né, as memórias que a gente tem anteriores, e isso faz sentido. Mas para a criança com dislexia, ela vai precisar fazer um esforço gigantesco, muitas vezes, para decodificar cada coisa. E aí ela perde tanta energia nessa tradução, que aí, quando ela vai ver o sentido que está por trás da decodificação, ela já perdeu, né? Ela fica um tempão fazendo esse esforço, isso num tipo de manifestação, né? Mas ela também pode engolir, a ler palavras, né? Saltar palavras, mas ela não consegue entender, afinal, o que era o mais importante disso, né? Então, para isso é importante que as provas tenham respostas, ou perguntas mais diretas, mais curtas, né? Opções de marcar, mas que essa criança também continue sendo estimulada a desenvolver raciocínio aberto, né? Oralmente, né? Ela pode... O que a gente está vendo, assim, conversando com os pais dos pacientes, com os professores, com os colegas e amigos, se você tem um filho com dificuldades de aprendizagem, essa aproximação com a escola ela tem que ser mais próxima. Se os pais já chegavam junto, e se a escola já chegava junto, você tem que ligar para a escola e tem que dizer, olha, meu filho não está dando certo com esse tipo de aula, eu preciso que tenha um acesso mais forte, esse tipo de prova com tempo cronometrado não vai estar funcionando porque a memória dele é curta, a memória operacional dele não é da mesma maneira, a capacidade de concentração também não, a memória sequencial e de compreensão também não. Então, assim, eu preciso ter um contato mais próximo com a escola, eu preciso chegar nesse tempo de aula online que nós estamos vivendo, dar um retorno para o professor. Meu filho precisa de mais tempo para resolver essas tarefas, ele não vai dar conta nesse tempo, né? Até porque nós estamos com pais em home office muitas vezes, ou pais trabalhando fora, agora que os pais estão voltando a trabalhar ainda, já vai ficar mais complicado ainda. Então, essa criança ela precisa de um suporte. Outra coisa, a gente tem que estar entendendo também que quando essa criança estava fazendo as atividades da escola, muitas vezes, se eu tenho uma dificuldade na dislexia, eu tenho um tipo de fonte, que é aquela letra bastão, né? Que é a letra maiúscula. Será que no computador vai estar com o mesmo tipo de fonte para facilitar a leitura do meu paciente, do meu aluno? Né? Então, esse tipo de letra também vai estar complicando um pouco mais esse processo. Porque ele até estava lendo bem com a letra bastão. Ele até estava desenvolvendo. E aí entra essa letrinha que a gente tem aqui no Instagram, que a gente tem no Face, que a gente tem, que é a letra script, que o é muito parecido com o A. Mudou a orientação espacial, mudou o tipo de letra. Eu, em vez de ler bela, eu leio bala. Sim, né? sim. Ou eu posso Então, ler balé, né? Então, assim, sim. então eu tenho uma dificuldade com relação a essas questões. No que diz respeito à avaliação, essa avaliação que já tem que ser pensada para todos os alunos de uma forma mais especial, porque nem todo mundo vai estar garantindo essa aprendizagem,
ela ainda tem que ser ainda mais cuidadosa no que diz respeito aos alunos com dificuldade de aprendizagem, que tem de tudo. Sim. Então, Cris, se eu quando... tenho criança com dislexia, eu posso, por exemplo, ao invés de mandar a prova, abrir um espaço, combinar com os pais e ver assim, nós vamos fazer uma prova oral. É a mesma prova, mas nós vamos fazer uma prova oral. Por isso, assim, eu acho que talvez a palavra mais importante, né, dessa live, assim, seja realmente a questão da comunicação, né? Sim. As escolas, elas estão montando esse modelo de ensino remoto, está sendo construído. Eu percebo que muitas vezes existem famílias que não estão dando conta, né, que percebem que as suas crianças não estão dando conta, ou como família não estão conseguindo acompanhar, e sentem sobre elas um grande peso, uma cobrança, como se isso fosse um problema só delas, né? Na verdade, isso é um problema para ser resolvido em conjunto. Então, se de repente, às vezes os pais não sabem nomear exatamente o que está acontecendo, mas vale a pena ligar para a equipe da escola e dizer: meu filho está ficando esgotado, ele está irritado, ele não quer fazer, né? Eu estou sentindo ele mais cansado, ou eu percebo que ele não está fixando esse conteúdo. E para isso, aí mais uma vez a gente vai na comunicação, é importante que haja também uma comunicação com essa criança, né? Onde eu não esteja apenas cobrando, mas eu procuro entender o que está acontecendo com essa criança, né? O que está difícil para ela. O processo de atividade é interno, né, Renata? Então, Sim. assim, não existe nenhum comportamento muito óbvio, muito claro, que me diga de fato se essa aprendizagem está acontecendo ou não, principalmente se eu boto uma criança na frente de uma tela do computador e o professor fica falando lá sem muita interação. Porque assim, o que a gente está vendo muito são aulas gravadas online, né? E essas aulas são colocadas para o aluno assistir dentro daquele horário. Né? Outras vezes, nós temos uma aula por semana onde o professor se coloca na interação para tirar dúvidas, para colocar questões. Crianças, alunos que têm distúrbios de aprendizagem, a sua grande maioria, eles não se manifestam em sala de aula. Porque eles têm muita vergonha. Porque o distúrbio de aprendizagem pode não guardar nenhuma relação com uma dificuldade de comportamento, né? E muitas aí vezes essas crianças estão muito retraídas. Isso. Não, e eles têm medo de fazer uma pergunta que, por mais que seja pertinente, ele possa se expor, ele possa não entender. Então, ele pode achar que aquela pergunta é em decorrência da dificuldade dele, não em função de um outro aspecto que o colega do lado, que também não tem nenhum problema, também não entendeu. Né? Então, assim, são alunos que não participam muito em sala de aula. E se não participam em sala de aula, como vão participar de uma sala online? Né? Então, assim, são processos que são importantes de serem pensados. Então, você está falando aí da questão da memória de trabalho, da memória operacional. A memória operacional, ela vai estar em tudo, por isso que o TDAH também tem esse comprometimento. Então, todas as crianças com distúrbios de aprendizagem, elas vão ter uma memória de aprendizagem complicada. Na leitura, elas vão ter memória de aprendizagem sequencial do fonema, grafema, da compreensão. Na matemática, dos passos sistemáticos, da tabuada. Então, você vai estar sempre com essa memória operacional muito comprometida. E se você não estiver atento ao que essa criança está vivenciando, vai complicar, né? Então, a gente tem crianças, alunos de várias idades que estão passando por dificuldades porque não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas que estão adorando essas aulas online. Por quê? Porque eles não se manifestam. Sim. Eles não aparecem, né? Então, assim, a dificuldade... O professor não tem a possibilidade de questioná-lo ou de pedir para ele responder alguma coisa. Então, ele fica relaxado e pode estar procurando em outras áreas, né? Sim. Então, aqueles que já são mais descolados, eles vão no YouTube, eles pesquisam na internet, eles vão no site da escola, eles pesquisam no Brasil. Estão encontrando outros caminhos de aprender que não seja esse caminho convencional, né? A gente tem muitos vídeos, né, no YouTube que utilizam diversos recursos comunicativos, né? Assim, uma linguagem
simbólica, uma semiótica bem rica, né? Com símbolos, com movimentos, com Isso. áudio, então tudo muito E que junto. são professores que já têm o know-how nessas aulas online, que os nossos professores, por mais que estejam fazendo muito esforço em aprender, em fazer alguma coisa É uma boa, linguagem nova para eles. é uma linguagem nova. E os professores YouTubers, né? Eles já têm essa cancha, eles já têm esse jeito de funcionar e de dar aula que facilita muito. Eles já têm aplicativos. Outro dia eu estava vendo uma aula no YouTube sobre MMC e MDC. Fantástica, sabe? E aí eu pesquisei Porque são várias canais aulas sobre diferentes, isso. são canais de comunicação diferentes, né, Sim, Cris? Se a gente parar e sim. fizer um retorno, por exemplo, houve um tempo em que as pessoas ouviam rádio que não existia TV. Esse canal de comunicação do rádio, eu recebia determinadas informações e me comportava de determinada forma para receber essa informação. No Isso. momento que passa a existir a TV, se a pessoa que está na TV se comunica da mesma forma como ela se comunicava no rádio, isso vai ser um problema. Eu não vou querer olhar para a televisão se naquele espaço só existe um recurso auditivo, né? Da mesma forma, o canal de comunicação é diferente. Então, na internet, você espera encontrar movimento, você espera encontrar interação, você espera encontrar estímulos diversos que nessa modalidade de ensino remoto emergencial você não tem, né? Então, o que é importante a gente pensar também? Primeiro, o quanto essas crianças podem compensar as dificuldades fazendo caminhos alternativos, né? Caminhos particulares, singulares que vão ser descobertos juntos. E E pensar. aí, Renata, entra numa questão que é a flexibilização da escola. A Sim. escola tem que flexibilizar para esses alunos. E uma outra grande dificuldade, Cris, pensando nessa questão até anterior à flexibilização para a gente entrar, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, assim, normalmente os pontos que são mais difíceis por essa criança, para que essa criança dá conta, eles são vivenciados, experimentados na atividade escolar. Mas eles não, talvez a gente precise separar um pouco. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de atenção, e eu não trabalho minha atenção em todas as coisas do meu dia a dia ou de uma forma lúdica através de jogos, aí eu vou trabalhar essa atenção no momento que eu estou trabalhando conteúdo escolar. Aí eu crio uma resistência a esse conteúdo escolar Isso, e eu só vi. É como se eu estivesse trabalhando o meio e o fim ao isso, mesmo tempo. Então, por isso. exemplo, se eu tenho dislexia e eu tenho dificuldade com leitura, aí eu vou precisar ler para aprender o meu conteúdo escolar. Talvez fosse interessante a gente tentar separar um pouco essas duas coisas. Por exemplo, como que eu vou trabalhar a dislexia da minha criança? Eu não vou trabalhar com as atividades escolares. No momento da atividade escolar, eu vou tentar facilitar para ela, né? Tornar esse caminho mais fácil, trazendo resumos, destacando palavras, fazendo perguntas mais diretas, trabalhando oralmente. Mas aí ela nunca vai, a pessoa pode pensar, mas ela nunca vai melhorar, porque a criança já tem dislexia. E aí eu vou colocar a prova onde ela não tenha que ler, ela não vai ler o material da escola. Mas talvez, se ela precisar ler a regra de um jogo, se ela precisar trabalhar essa memória de trabalho numa atividade mais lúdica, isso faça sentido e ela vá conseguindo fazer essa ponte, né? E isso vale para todas as dificuldades, né? Mas assim, o que acontece? O dislexo ele tem uma dificuldade de aprender a ler, mas depois que ele consegue uma estratégia de aprendizagem de leitura e escrita, ele se desenvolve muito bem. Sim. Eu tenho vários ex-pacientes que ficaram comigo durante todo o Fundamental 1, né? Consolidando esse processo de alfabetização, E eu né? acredito que com você também, consolidando o processo de alfabetização, lendo e escrevendo. E quando chegam no Fundamental 2, a gente vai pedir algumas adaptações no Fundamental 2 e a escola diz: não, ele não tem nada. Ele não Sim. precisa. Mas Ele isso tira 9, normalmente 10. em consultório, né? E através da orientação também da família. E nessa ponte com a escola, a gente desenvolveu estratégias para que ele possa lidar com essa dislexia. Mas se eu for trabalhar, leia 10 vezes essa mesma linha, né? Para ver se você entende. Isso, aí, ao invés de ter um problema, eu vou ter dois problemas, né? Não, porque aí O você vai problema mexer com a autoestima.
Exatamente. O problema da Você vai dislexia, entrar na e aí eu vou questão encontrar o emocional. problema da motivação, né? Que muitas vezes para a família Isso, também não fica claro, porque isso. às vezes as coisas vêm bem separadas, assim, tipo, eu acho que é preguiça, porque quando ele se esforça, ele consegue. Quando ele quer, ele consegue. Mas a É, questão é, que eu tô me, esforço é esse que eu preciso fazer isso. para dar conta disso, né? Eu tô me Eu lembrando aqui, consigo, eu de tô me lembrando repente, Estou me lembrando diga. aqui de um pacientezinho que eu tenho, que começou aqui comigo muito cedo e ele disse assim, tia, eu odeio vir para cá. Eu disse assim, pô, não venha. Ele disse, não, mas eu preciso, porque eu tô conseguindo aprender a ler, eu tô conseguindo tirar Às nota. vezes, para fazer essa analogia, assim, é interessante. Por exemplo, eu posso perguntar para os pais: você consegue fazer a sua caminhada na beira-mar de 4 pés? Você consegue? Né? Se não tivesse ninguém vendo também, né? Consigo. Não é impossível. Se eu Não, quiser, eu faço um esforço e vou com os 4 pés, né? Assim, com a é, mão e os joelhos no chão. Mas isso vai exigir um esforço enorme, isso vai me desgastar, isso vai me dar dor na coluna, isso vai machucar meu joelho, porque tá tudo disfuncional, né? Então, assim, com essa certeza. criança consegue, por exemplo, um desgráfico, né? Escrever uma letra bonita pode até conseguir, mas o gasto de energia, o nível de esforço para isso, acaba comprometendo a Sim, autoestima, a produtividade, o vínculo com a aprendizagem, e aí eu aprendo que escrever é ruim, eu aprendo que eu não sou bom em escrever, eu aprendo que eu não consigo escrever, né? Então, por isso eu penso que é importante a gente trabalhar com estratégias em paralelo junto com a escola. Por exemplo, ele não precisa treinar a letra na hora de copiar a agenda. Ele está copiando a agenda, ele passa 20 minutos copiando a agenda, todo mundo já terminou. Aí começa a explicação e ele está lá sofrendo, mas a agenda dele tem que ser copiada. Talvez se ele pois receber é. impresso essa agenda e ele possa trabalhar outras questões de motricidade fina, né? Com outras atividades que a gente vai viver isso no consultório, vai recomendar para as famílias, aí ele vai trabalhando o que ele precisa trabalhar, sem comprometer o que ele precisa também dar conta naquele momento, sem reforçar esse lugar de que ele é incapaz, né? Eu acho Isso, eu maravilhoso acho isso quando eles se importante. E percebem assim, capazes, né? E, nesse tempo que a gente está vivendo, assim, o que a gente pode estar fazendo por essas crianças que estão tendo essas dificuldades todas, né? O que eu posso estar facilitando enquanto pai, enquanto mãe, enquanto escola? A escola tem que estar flexibilizando o tempo, a escola tem que estar flexibilizando a avaliação, a escola tem que estar vendo a possibilidade de uma avaliação online individual com aquela criança naquele momento, porque ela não vai conseguir estar fazendo com todo mundo daquele jeito, naquele esquema. Então, é muito E aí complicado. vale destacar, Cris, a gente tem escolas, por exemplo, que dizem assim: a gente faz inclusão, a gente tem uma prova específica para dislexia. Essa é a prova de disléxicos. Não. É Não, complicado ter uma prova de disléxicos. não. Que A, disléxico? Tem disléxico que consegue ler a a frase prova curta, tem que tem disléxico que ser, consegue, que precisa oralmente, né? Assim, a então, prova tem que ser essa pensada prova individualmente. vai ter que ser Cada um, personalizada. Porque sim. é a mesma coisa que eu dizer assim, eu sou ansiosa, de repente eu roo unha, de repente tu chega atrasada nas tuas coisas, eu sou ansiosa, tu é ansiosa, né? De repente eu roubo as unhas, a minha colega que é ansiosa chega atrasada nas atividades dela, a outra não consegue dormir quando tem uma apresentação no outro dia, e aí eu vou colocar como prescrição para lidar com essa ansiedade a mesma coisa para todos? Não, existem coisas que têm uma raiz comum, mas como cada um vai lidar com isso depende muito dessa construção, que muitas vezes o relatório psicopedagógico traz e esclarece, né? E muitas vezes também é construída no dia a dia nessa relação criança, família, escola, né? Nesse triângulo, Isso. ouvindo E dessa aí a criança, gente tem que construindo. lembrar que nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, essa relação não pode quebrar. Precisa ser até mais forte, né? Talvez. Essa Porque o comunicação modelo, a precisa ser metodologia está mais se construindo. forte. Sim, porque até porque muitas dessas crianças, elas são muito mais estimuladas em decorrência de estarem na escola. Sim. E em casa elas não são. Então,
elas não são tão cobradas, elas não são tão exigidas. Então, esse tipo de solução temporária que a gente está encontrando agora para as crianças com dificuldade e transtornos está muito complicado, sabe? Eu vejo em alguns pacientes que eu estou fazendo atendimento online, o desespero deles para eles entenderem alguma coisa. Em alguns momentos eu até paro o trabalho psicopedagógico de uma forma diferente para ensinar conteúdo pedagógico de uma forma Para que aplacar ele essa angústia, consiga né? entender o que está fazendo. Então, assim, eu tento fazer Essa uma ponte. concretude entre o que está vendo na escola e o que ele é capaz de dar conta. Então, às vezes, um simples marcazinho de ponto ou disso, aí eu, é isso, né? Então, assim, ele não estava entendendo porque a gente sabe o tipo de pensamento que ele tem e como ele consegue. Então, às vezes, uma dica, uma sugestão, um desenho que você mostre, um processo, diferentes processos de uma mesma situação, faz com que ele entenda por que o professor chegou aquilo ali, porque antes ele não tinha entendido. Independente dele ter a dislexia, descalculia, desortografia ou uma disgrafia, né? Agora, o que eu vejo muito, e aí eu me preocupo, é que tem muitos pais que estão dizendo assim, deixa para lá. Se não aprender, perde um ano, não vai custar nada. Vai custar. Existem os dois extremos, né? Existem os pais que estão desesperados e querem que cumpra tudo a qualquer custo, e os pais também que entendem que o ano está perdido, né? E não existe ano perdido. Não, né? A gente não pode falar em ano perdido. Mas, assim, eu acho que é importante que a gente pense o tempo todo. O que é que eu posso fazer para que essa criança mostre o que ela sabe? Né? Que caminhos são esses? Será que quando eu coloco a prova lá e ela vai marcando, ela está conseguindo mostrar o que ela sabe? Se eu percebo que eu converso com meu filho sobre a matéria e na hora da prova ele não consegue escrever o que ele sabe, né? Ou digitar, então eu preciso me comunicar com a escola e achar um caminho possível para ele mostrar o que sabe, né? Outro ponto. O que é que eu posso fazer para que ele aumente a crença no próprio potencial, né? Eu estou ajudando ele a se perceber capaz ou eu estou reforçando essa imagem de incapaz, né? E o terceiro ponto, como é que eu posso trabalhar esse vínculo positivo com a aprendizagem? Porque normalmente toda vida que ele vai encontrar com essa aprendizagem escolar, com essa aprendizagem formal, ele se encontra primeiro com a dificuldade dele, né? Então, até que ponto eu posso separar isso, né? Eu gosto muito de pensar num conceito do David Osborne que chama aprendizagem significativa e aprendizagem sem erro, sabe? E eu acho que quando a gente começa a trabalhar com aprendizagem sem erro, do mais fácil, do mais simples para o mais complexo. Possa vivenciar esse acerto, né? Ele entra. Então, por exemplo, um passo atrás para depois um passo para frente. Né? Eu estou trabalhando agora com um menino de 5º ano. Acabei de fazer um atendimento dele online. E ele está vendo orçamento, parcelas, parcelamento de compra. E aí, assim, já entrou com, em vez de eu entrar, da escola entrar com estou comprando R$ 32 de 4 vezes. Não, ela já entrou com apartamento. O apartamento custa 900 mil. Gente, olha o tanto de zero na cabeça desse menino. Para quem tem uma descalculia, para quem olha 5 números zero de uma vez só, se perde na quantidade de zero que tem ali, se perde na ordem, se perde na organização dessas classes numéricas, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com ele devagar o conceito de orçamento, o conceito de custo, o conceito por que tem que ter 2 números depois da vírgula em termos de sistema monetário, porque nada disso ele tinha abstraído antes. E isso que tu está dizendo me faz pensar assim, como a gente agora está podendo viver experiências significativas, concretas, reais, né? Muitas vezes na escola a gente aprende através de exemplos, né? De situações abstratas, a gente imagina que a gente não vive. Então, acho que um desafio bem importante para o momento é trazer para casa
o que essa criança também pode aprender. Então, por exemplo, uma criança que tem descalculia tem dificuldade de organizar grupos, tem dificuldade de sequenciação, tem dificuldade de entender o valor, né, do número, o papel do número. Então, de repente, eu posso... comprei limão, vamos passar o álcool aí, dar banho em cada limão, né? Agora, vamos contar quantos limões tem. Vamos separar aqui os maduros dos verdes. Vamos organizar os ovos. Eu pego uma bandeja, tem 36 ovos. Então, vamos na geladeira, só tem bandejinha de 12. Os outros 24 vão ficar fora. Então, pensar... E aí a gente pode aplicar isso para qualquer dificuldade, né? Na questão da dislexia, eu vou trabalhar muito com a questão de figura e fundo, eu vou trabalhar com consciência fonológica, com som, com rima. Então, eu vou trabalhar essa dificuldade brincando, e coisas cantando. simples, Renata, assim, quando às vezes eu converso com os pais e digo assim, olha, você lembra quando você era pequeno, das palavras cruzadas, daquela revista Picolé, Sim. do caça-palavras, do Numerox, do Dominox, de colocar palavras dentro dos símbolos, e aí você procura os mesmos símbolos e a mesma letra para formar novas palavras. Então, Sim. são atividades, são jogos, são brincadeiras, são coisas que nós fizemos muito quando criança e que hoje em dia não se faz mais. E tudo que estiver trabalhando, né? Eu estou tentando transpor os conceitos, mas, né? freio inibitório, né? Por exemplo, essa coisa de pensar antes de agir. Né? Um jogo da velha, que é uma coisa super simples, ajuda, né? Então, mas uma coisa que a gente precisa entender, sabe, Renata, é que aprender, não existe aprendizagem passiva. A aprendizagem, ela é um processo extremamente árduo. Se você está motivado, se você está interessado, ele vira prazeroso. Mas mesmo ele sendo prazeroso, ele demanda esforço. Sim. Ele demanda memória de trabalho. Ele demanda a sustentação de processamento de informação e se corrigir. Ele demanda você voltar atrás, ele pede flexibilização. Você tem que buscar informações na sua memória de longo prazo para juntar com o que você está vendo agora em termos de aprendizagem. Então, aprender não é fácil. Sim. É fácil quando se sabe. E aí quando já sabe, não está aprendendo, né? Se já sabe, não está aprendendo. Solidificou, virou memória. Né? Virou memória, já saiu. Então, você imagina para crianças e adolescentes que tem esse processo de aprendizagem truncado. Sim. Então, se eu trago um conteúdo novo que demanda um esforço mental considerável, demanda um trabalho de memória operacional grande para eu poder desenvolver o processo. Para eu poder juntar as informações, relacionar, tomar uma decisão e responder. Demanda eu controlar o meu controle inibitóriozinho lá para não responder qualquer coisa e a minha impulsividade não dar a resposta. Porque se eu responder aquela questão do quiz, eu não posso retomar. Sim. O quiz, ele já vai para a segunda questão e aí aquela que foi respondida impulsivamente, que na prova eu teria a possibilidade de rever, online eu não tenho. E aí, como pode ser interessante, né, assim, Cris, isso que está colocando como uma ferramenta de adaptação para a escola, né? Além de, na hora da prova, mas a gente pensa também compartilhar com a família o roteiro do que vai ser visto naquela etapa, né? Compartilhar. Então, assim, se a família sabe que essa criança vai precisar ver divisão e multiplicação e MMC, MDC, se isso vem antes, porque normalmente o que é que acontece? As crianças vão assistindo às aulas, quando a avaliação chega, o roteiro chega. Mas a avaliação, você não estuda para a prova. A prova deve avaliar o que você aprendeu. Isso. Né? E aí você perde muito tempo. Então, se as famílias têm antes esse norte através do roteiro, é uma coisa que a escola pode ajudar, né? Já passar no início da etapa do roteiro. Pensar assim uma coisa, antes, mas não é 2, 3 dias antes. Sim, no início da etapa, né? O ideal é que eu possa ver. Um mês antes, etapa, um mês e meio. Ó,
nessa etapa nós vamos estudar isso. E aí passa para os pais. Isso aqui é importante de ser aprendido e vai ser visto na avaliação. Então, a gente vai tendo condição de ver com essa criança um tempo hábil para que ela consiga dar conta desse processo. E nesse Mas modelo... não tem como. Então, Sim. assim, eu estou com uma criança descalcúlica que está desesperada porque está vendo fatoração. E agora que ela está aprendendo tabuada. Como é que eu faço fatoração se eu não sei tabuada? Sim. Se eu estou conseguindo dar conta de tabuada de um número e eu tenho que fazer de 2, 3 números simultaneamente a divisão para conseguir desenvolver o processo de fatoração. E vai cair fatoração na prova dela. Sim. Então, se a gente pensa, né? O que a escola pode fazer? Primeiro, pode se comunicar com os pais, né? E os pais se comunicarem com a escola. Segundo, continuar essa sondagem de como essa criança está. E os pais sondarem com seus filhos também de como eles estão. Terceiro, os pais dominarem, a escola passar o roteiro de conteúdos que vai ser visto à frente, não na véspera da prova, né? Também o roteiro de estudo e o roteiro de atividades. Se eu sei, por exemplo, que naquela semana eu tenho que fazer essas 5 páginas de matemática, essas 6 de português, essas 3 de inglês, é mais fácil que esses pais, conhecendo esse universo, possam ajudar essa criança, inclusive, a se organizar. Acho importante a gente pensar também que, nesses casos, normalmente, vale mais menos com mais qualidade do que mais volume para se livrar, né? Assim, que vai acabar caindo no se livrar. Eu vejo que, muitas vezes, a gente precisa parar e pensar a quem que eu quero atender, né? Por que é importante fazer essas 25 páginas de ciências para amanhã, socorro, né? Talvez se eu ligo para essa escola e eu converso sobre o que é possível nesse momento para essa criança, eu vou encontrar aí uma aprendizagem muito mais significativa. Vale, em muitas situações, facilitar sendo ponte para essa criança. Por exemplo, eu estou vendo que ela vai ver mamíferos. Então, vamos ajudar ela a pesquisar na internet sobre mamíferos, assistir vídeos sobre mamíferos. Eu sei que, de repente, o meu filho disléxico, se ele lê as 10 páginas de mamíferos, ele vai se desgastar muito, ele vai aprender pouco. Então, eu vou ajudar com ele, eu vou ajudá-lo a encontrar um outro caminho de aprender. E ele pode se posicionar. Como é que você tem que aprender sobre os mamíferos? Você vai ler essas 10 páginas? Ah, eu não quero, não consigo. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pesquisar? Bota aí no Google, mamíferos. Vamos achar um site de confiança. Esse site é de confiança? Vamos colocar logo no YouTube para ver em forma de vídeo, né? Muitas vezes, quando eles se colocam de uma forma mais ativa, por exemplo, vamos gravar um programa. Você vai mostrar o que você aprendeu e a gente vai compartilhar. Eu tenho alunos que eu acompanho, assim, pré-adolescentes, que criaram um canal no YouTube fechado, onde eles compartilham o que eles sabem, né? E a família, os amigos próximos aplaudem e vibram. E isso é um fator motivacional. Então, ele quer aprender para dar essa aula dele, para fazer o programa dele do YouTube, né? E aí ele percebe que ele está sabendo. Então, é outro caminho, né? Assim, oferecer situações onde essa criança se perceba conseguindo, sabendo, né? E aí, não esquecer, né, Renata, que essa criança precisa ser estimulada pelos pais. Que ela já faz um esforço fenomenal para conseguir isso, além daquele que normalmente é feito. E esses pais precisam entender que, muitas vezes, o 7 de um disléxico é um 10. Que tirou um 5, mas 5 é 50% de acerto. Então, assim, tá, vamos, muito bem, vamos lá, vamos ver o que é que você conseguiu. Você tirou um 5, tá ótimo, principalmente porque na prova anterior você tirou um 3, você cresceu, né? Então, você pode crescer um pouco mais. Então, vamos lá, você consegue. Então, essa credibilidade, essa confiança, esse chegar junto, esse acompanhar, ele tem que acontecer. E esse acompanhar, né, pode ser... O que é que o pai pode fazer? Pode grifar palavras-chave dentro do texto, pode ajudar essa criança a encontrar outros formatos de aprendizagem, como vídeo,
Pode pode ensinar a fazer ajudá-lo esquemas, a fazer fazer mapas esquema, né? conceituais. Estimular essa autorrevisão e fazê-lo perceber que ele é capaz de encontrar os próprios Sim, erros, né? Então, assim, muitas vezes no atendimento, a criança foi lá, produziu, né? Aí, tá massa e tal, acho que tem alguma coisa aí, procura, né? Aí ele vai lá e conserta. E aí é importante a gente enfatizar. Você viu que eu não disse a resposta, você viu que não fui eu que consertei, foi você mesmo que consertou. Então isso, já vamos deixar combinado. Toda vida que você produzir, você vai fazer uma caça ao erro depois, isso. né? E É, aí é, essa é questão da importante dizer assim, olha, autocorreção. aqui tem erro, aqui tem erro e aqui tem erro. Vamos ver se você consegue identificar quais são esses erros. E vai entrar essa Né? autocorreção, está ativo nessa produção, E, o encontro de outras vias de aprendizagem, de e uma fazer outra coisa menos com mais importante, qualidade. uma outra coisa E importante, outra Renata, coisa que para fechar essa listinha, que eu acho que é importante, é eu grifar as palavras, né, o hábito da revisão e as recompensas mais imediatas. Não prêmios, não presentes, mas encadeamentos, onde, por exemplo, se você se dedicou, se eu percebi o seu esforço, se eu percebi a sua produção, você tem direito hoje a 2 horas de eletrônico. Se você não cumpriu, hoje você perdeu, né? Então, assim, ele perceber que ele tem um certo controle sobre a vida dele, né? E prestando sempre atenção, muito mais no esforço e no processo do que no resultado puro. Então, uma coisa importante que eu vejo, Renata, é os pais elogiarem, né? Essa semana eu chamei pais um e pai, professores, né? eu chamei um pai Feedback online positivo. durante o atendimento e disse assim, olha, ela foi jóia, ela está aprendendo isso, ela conseguiu isso, ela está fazendo isso, e o pai abraçou e beijou e deu os parabéns. Então, assim, esse tipo de coisa, ele precisa ser apresentado, ele precisa ser vivenciado. Os pais também precisam chegar junto à equipe técnica, ao psicólogo da escola, ao coordenador da escola, ao psicopedagogo da escola, pontual, meu filho está com dificuldade nisso, isso aqui que a escola fez não está dando certo, porque o aluno ele não vai chegar para dizer. Ele tem 12, Sim, 13, 14 anos e ele não vai fazer isso do mesmo jeito que quem tem 7, 8, 9 não vai. Porque sim, ele está numa posição de não saber. Ele está numa posição aquém da equipe técnica. Então, os pais, nesse momento, eles precisam chegar para a escola e dizer: isso não está funcionando para o meu filho, o que, é que a escola vai fazer para que meu filho não seja prejudicado? Porque essa prova ele não conseguiu. Ele sim, paralisou. E aí? Tem um cronômetro lá que meu filho tem transtorno de déficit de atenção e além do transtorno de déficit de atenção, ele também tem um transtorno de ansiedade e ele sabia a matéria todinha, mas ele não fez porque ele ficou preocupado com o relógio que ficava no canto da tela. sim, E aí? Como é que se faz? Então, assim, sim, é muito importante que no mundo de hoje a gente entenda que essa individualidade ela precisa ser respeitada e que cada dificuldade, cada dislexia, é um tipo diferente, sim, né? Então, eu tenho crianças que estão calculando, que estão a tabuada, mas quando eu pergunto assim, me diz uma situação, problema, ela não sabe me relatar uma situação, problema, ela não tem um raciocínio lógico, mas ela consegue fazer a tabuada, porque eu digo assim, faça a tabuada. São processos diferentes, sabe? sim, Então, sim, cada área vai estar funcionando de um jeito diferente. Se eu não estiver atenta ao que o meu filho está conseguindo fazer, eu não vou conseguir ajudar. Se a escola não conseguir perceber o que é que aquele aluno que tem já uma demanda específica não está conseguindo, como é que a escola vai ajudar? Então, eu acho que nesse momento a comunicação ela é fundamental, sim. ela é importante, E sabe? pensando, Cris, assim, nessa questão da Só para comunicação. Ah, terminar, sim, né? sim. Não é uma comunicação por e-mail, por WhatsApp. É ligar para a escola e dizer: eu quero falar com fulano de tal. E falar com ele por telefone e conversar com ele por telefone. Uma relação, né? Uma Porque é construir relação. junto. Não é um e-mail, entendeu? Não é uma coisa de mandar uma mensagem pelo WhatsApp e ficar esperando a professora ler.
ou sim, o psicólogo lê. É ligar para a escola e dizer, eu preciso falar com a pessoa, com o psicólogo, com o psicopedagogo, para poder discutir questões que não estão cabendo para o meu filho. É isso que tem que ser feito. sim. E, pensando, Cris, assim, nesse norte, né? Nesse leque aí com as dificuldades, como a gente pode dar esse norte, né? Queria tentar classificar, assim, por exemplo, dislexia, dificuldade com leitura. Pode ser uma dificuldade mais visual, onde eu troco, por exemplo, o Vai P. cair o tempo, viu? Se cair, eu retomo, porque a gente tem um tempinho. Se cair, eu Tá, retomo. Não vão nos derrubar fácil. Não, e tá. até deixar uma coisa importante aqui também, antes de falar disso, como esse tema é um tema que eu acredito que as pessoas estão vivendo muito na pele, até se alguém quiser colocar questões, compartilhar suas dificuldades, a gente vai para essa conversa bem troca, né? De repente, meu Sim, filho não está conseguindo assistir às aulas online, né? Aí, se quiser mandar por aqui, ou depois, até quiser contactar o Instagram ou o próprio Shopping Benfica, colocar nos comentários, porque depois a live fica no feed lá do Shopping Benfica. E aí, se colocar embaixo, a gente vai trocando e o próprio shopping tem esse cuidado também de encaminhar. Mas eu queria fazer uma espécie de painel, né? Assim, dislexia pode ser visual, ou pode ser fonológica ou mista. Fonológica, quando essa dificuldade está mais associada ao som, né? sim. E a consciência fonológica. E a visual, mais como que eu estou vendo. Então, assim, normalmente a criança com dislexia visual, ela vai trocar, por exemplo, o P e o B, o D e o B, né? Letras que fazem espelho, que são invertidas. E aí, como é que na prática eu melhoro isso? Aí eu Tá, vou não só achar... isso, né? Não só Sim, isso, mas, sim, por sim. exemplo, eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de leitura no movimento sacádico. Então, assim, eu tô Sim, lendo a linha, e aí quando eu chego no precisa final, saltar, volta para a eu mesma salto. linha, E aí tem né? uma coisinha muito legal chamada régua de leitura, ó. Cobre em cima, cobre embaixo, você lê o que tá E aqui e vai aí entra passando. naquela história que eu disse, a hora de facilitar e a hora de exercitar. Porque às Sim, vezes os pais questionam, poxa, mas eu vou botar uma régua e aí ele não vai estar treinando essa leitura. Não, mas agora é a hora que ele está lendo e ele precisa e ele é como precisa dizer, disso. eu vou tirar uma muleta da pessoa que está com dificuldade de andar para ela aprender a andar. Né? Exatamente, Não porque faz a sentido. visão, ela tem uma dificuldade de retornar para o começo. Sim. Então, o que é que Então, eu posso fazer para melhorar isso? Eu então, o posso processo destacar, mecânico. circular as palavras do começo e do fim. Eu posso usar a régua, eu posso trabalhar pesquisando, exercitando essa consciência visual, jogo de 7 erros, objetos que estão invertidos, coloca um monte de xicrinha para um lado Pro, só, e ao isso, contrário, né? procurar figuras, aquela Procurar a coisinha. figura, onde está o óleo, Labirintos é lince, fantástico. labirintos, né? Então, Tem tudo isso tudo. que vai exercitar essa percepção visual é legal. Quando a gente vai para a fonológica, aí a gente pensa em tudo que tem a ver com som. Então, ritmo, toque de batucada, né? Brincar. O que é que começa com pá? O que é que começa com Eu lá? fui à lua e vou levar banana. E aí Vou vou levar. levar uma bata, vou levar Aí você pensa em bar, ou em bem, bota, Vamos lá, vou pipa, levar uma baleia. Tu vai levar uma banana, eu vou baleia, levar uma banana ou baleia. Eu vou levar uma banana, uma baleia ou uma bacia. De uma ou forma que isso seja divertido, que a gente possa dar risada, né? Que não seja, vamos fazer o seu exercício da dislexia, né? Mas se esse for um momento agradável, vão ficando registros positivos, né? Pensando na disgrafia, aí a gente pensa na questão motora, né? A gente e pensa aí tem aquela coisinha de brincar com o papelzinho, de cobrir figurinhas, de pintar com o código, de pintar as linhas que delimitam, A desenhos gente pode, quadriculares nesse momento, né? Vai simétricos. fazer um cartão para vovó, eu faço o desenho, você Isso. E aí cobre, você né? faz um desenho simétrico e do lado você faz de um lado e aí você tem que fazer o do outro lado igual, né? E aí, Então, coisas práticas também em casa, né? Vou pendurar sim, roupa no pregador, vou abrir. Às vezes, o simples fato, essas crianças muitas vezes são servidas, né? Então,
ela quer abrir a garrafa, então vai lá, faz a força e abre a garrafa, né? Estimular, cortar o pão, cortar a Isso. própria carne, então ensinar a comer sushi com palitinho, trabalhando essas outras coisas, né? Imprimir personagens que goste muito para pintar, coloca na moldura e coloca no quadro. Então, tudo Ou isso mesmo vai como exercitando. assim, argila, brincar de cordão. Eu me lembro muito do Não que a gente precisa brincava. ser na hora da Não, redação da escola que eu vou não, trabalhar a minha disgrafia, né? Eu vou não. trabalhar a minha disgrafia com outras De questões para que, diferentes de formas. repente, na hora da redação da escola, ela pode até ser digitada ou ela pode ser ditada. Até mesmo a gente pensando num trabalho com desgráfico, a gente tem que ver em que nível a psicomotricidade dessa criança tá, porque às vezes a gente tem um desgráfico tão grande que ele tem uma desorganização psicomotora global tão imensa que ele não tem esquema corporal. Ele não Sim. sabe se colocar no tempo, no espaço. Então, até mesmo aqueles joguinhos de dança, de seguir passos, o twist, direita, esquerda, seguir ações do seu mestre mandou. Para quem tem um comprometimento disgráfico muito grande, vale a pena. Sim, Né? sim. Pensando na descalculia, né? E aí também entra na disgrafia. O caderno quadriculado pode ser interessante para essa Sim, organização, né? Brincar com fundamental. material dourado, Fundamental. quantificar, ter uma mesada, ter o calendário e me organizar no tempo à medida que os Isso, dias estão passando, isso. né? Organizar as coisas em categorias. Então, assim, trouxe aqui as garrafas de leite. Vamos colocar dentro das garrafas de leite, das caixas de leite, eu tenho as com lactose, sem lactose, são quantas de cada um? Porque muitas vezes a pessoa que tem descalculia, ela não tem essa noção de quantidade, de valor numérico tão claro, Não, né? E de não, classes e subclasses. Então, não. na prática, é possível exercitar isso, né? Sim. Quantos dias faltam para o aniversário da mamãe, né? Toda terça-feira a gente leva o E cachorro aí a para tomar organização banho. temporal também, né? Assim, de manhã, de tarde, de noite, antes e depois, antes do café, antes do almoço, depois do jantar, depois do lanche. Conversar sobre Essa valores orientação, monetários, né? Porque às vezes a criança isso. pode pegar R$ 50, ela acha que dá para comprar um picolé, dá para comprar uma casa, né? É. Então, vamos pensar na prática. Você está juntando tanto, pode ter uma mesada e ele vai entender que com essa semanada, às vezes, né? Ele ganha R$ 30 por semana, no fim do mês, ele na prática, né? Então, quanto mais ela puder manusear, contar, a gente pode usar botões, né? Separando uma característica, todos os botões são tons de azul, todos os botões Sim. têm 3 buraquinhos e tem os de 4 buraquinhos. Então, Ainda mais brincar com agora essa que com essa flexibilidade. quarentena, tá todo mundo fazendo faxina, vamos organizar a casa, né? Aproveitar para Exatamente, categorizar separar os tudo. pães de pratos, né? E aí entra tudo, né? E o TDAH, eu acho que é muito interessante a gente pensar na questão do planejamento, da organização, né? Então, eu posso organizar a nossa rotina, eu posso colocar tarefas. Se essa criança vai se planejar para ajudar a pôr a mesa, por exemplo, ela vai precisar pensar onde que ela vai achar as coisas que normalmente estão na geladeira, e aí ela vai pegar na E aí geladeira, no tem uma coisa armário. importante, sabe? Que se você diz assim, aí você vai arrumar a mesa, aí ele vai, bota os pratos, bota os talheres, bota isso. Na hora que vai sentar, diz assim, você esqueceu! Uhum. Peraí, ó, Foco no positivo, né? Sempre. ó, você trouxe os pratos, você trouxe os talheres, você trouxe as colheres para a gente se servir. E a gente vai beber onde? Uhum. Os copos. Então, você dá uma pista para ele perceber o que é que ele buscou, né? O que ele Exatamente. Porque precisa. muitas vezes É existe o foco no diferente da erro, e aí crítica. o que eu acho que é um movimento muito clássico, assim. Ai, meu Deus, esqueci o copo. Vou lá, pego e trago o copo. Né? Aí foi uma dupla postura errada, porque eu enfatizei o erro e ainda fui lá e fiz por ele, né? Eu É, posso não enfatizar esse erro, mas dar a pista para que ele, olha aí, tu exatamente. acertou na hora, achei que tu ia demorar para saber que era copo, mas no instante tu fez, respeite, né? Então, Pronto. assim, focar nesse positivo, né? Aí a gente vai E poder. deixar ele concluir a tarefa, né? Porque uma coisa Sim, importante do sim. TDAH é que as pessoas se incomodam da tarefa estar incompleta e não deixam ele terminar, mas ele tem que terminar.
Não é Sim, você quem tem que concluir, é ele quem tem que concluir, né? sim. Então, ele precisa concluir aquela tarefa. E aí deixar claro, né? Você Sim. concluiu tudo. Aí ele vai precisar tanto uma criança com dislexia faz bem para ela ajudar a arrumar a mesa, uma criança com descalculia faz bem para ela ajudar a arrumar a mesa, uma criança com déficit de Para atenção também todas. faz bem, né? É E para como uma eu mãe que coloquei, está cheia de coisa em casa, também é ótimo que o filho ajude a arrumar a mesa, né? é como E, eu coloquei no e ele se começo. percebe útil. Isso, eles são questões que pegam os mesmos processos cognitivos, as mesmas questões neurológicas, as mesmas áreas, então acabam afetando um ao outro, por isso que muitas vezes eles vêm juntos, eles vêm acompanhados um do outro, porque os processos são comprometidos de uma maneira mais ampla, de uma forma mais geral. Então a gente precisa estar pensando em todos esses aspectos. Agora, o que não dá é para dizer, como a gente tem visto muito, assim, eu vou tirar o meu filho da escola, esse ano seja o que Deus quiser. Não, é fazer o que é possível ser feito. É E se aí lembrar esforçar para isso, quem já né? tinha acompanhamento, né, e precisou interromper por uma questão financeira ou por qualquer outra questão, de repente retomar, pelo menos para fazer essa costura, né? Às vezes, assim, o profissional que vinha acompanhando pode não continuar com rotina de acompanhamento, mas pode enviar um documento para a escola sugerindo o que pode ser feito, Não, e né? pode ser feito ainda mais, porque, por exemplo, ele pode não em termos de só documentação para a escola, mas eu não tenho condição de pagar um atendimento por semana, pois eu vou pagar um atendimento por mês para ser orientada para eu fazer em casa. Então, Sim. aquele profissional já conhece meu filho, já conhece minha filha. Então, assim, o que ele pode me Que ele ajudar para eu sugere auxiliar? especificamente conhecendo o meu filho, né? Para como a escola pode trabalhar para avaliar e para Isso, passar esse isso. conteúdo, Ó, e o que ele conhece do meu filho isso, para que eu em casa possa estimular e viabilizar, né? Porque tem pronto. crianças, por exemplo, com déficit de atenção, que eu estou acompanhando, em que a gente chegou à conclusão, família, escola e eu juntos, que as aulas online, por exemplo, assistir 4 horas por dia, era completamente inviável para ele. Então, foi passado esse conteúdo, foi passado esse roteiro. A gente tem outras formas de acessar esse conteúdo e de prestar contas com a escola sobre o que ele aprendeu, né? Mas Mas isso só aconteceu, Renata, porque houve comunicação. sim, sim, Porque claro. se a família parou, a escola parou e você parou para juntar, para conversar, para decidir o que fazer. Então, assim, houve uma intervenção. Porque existem é, é, coisas que não só ajudam, como também atrapalham. Não ajudam, como também atrapalham. Estar à força em frente ao computador, assistindo uma aula que eu não estou conseguindo manter o foco, me desgastando, a mãe brigando do lado, se estressando, às vezes é pior do que não estar diante da aula. Normalmente é pior, né? Mas também não significa que por isso pode ficar tudo solto. Então vamos então, mas conversar aí, junto. Ele vai então, construir um projeto e vai enviar para a escola. Ele vai estudar esses conteúdos através de vídeo no YouTube, vai prestar contas disso depois, né? Mas que fique claro que demanda há para ele, né? E de que forma nós vamos prestar contas dessa tarefa, né? E isso é fundamental, porque muitas vezes insistir para que a qualquer custo essa criança dê conta do que vem chegando da escola, isso nos distancia de qual é o nosso objetivo, né? Isso está contribuindo para melhorar o vínculo com a aprendizagem, para melhorar a autoestima, para melhorar a aprendizagem em si, para melhorar a autonomia, né? Ou isso está alimentando uma dinâmica onde cada vez mais a questão da responsabilidade com a aprendizagem é dos pais, que ficam cobrando, chantageando, reclamando, né? E cada vez menos é do filho, que fica correndo louco para se livrar dessa tortura e não quer participar, né? Então, eu não vejo ali espaço para curiosidade, né? Para a sensação mesmo de conquista, eu consegui. Muitas vezes a gente consegue isso através de construções concretas, né? Como eu estava falando a história do vídeo, ou de repente montar um jogo, ou arrumar a coisa, mas a cozinha, a casa, separar os lençóis.
isso não precisa vir como, olha, você vai separar os lençóis, porque isso aqui é muito importante para o seu déficit de atenção. Não precisa vir, você vai arrumar os lençóis porque eu preciso da sua ajuda, porque a gente está junto, a gente é um time. Assim, a questão do déficit de atenção, isso é de... Não, você precisa fazer isso porque é bom para você. Não é porque você é disléxico, não é porque você tem TDAH. Não, você vai organizar aqui seu quarto, ela vai organizar, sua irmã vai organizar o dela, eu vou fazer o almoço, você lava a louça do almoço, sua irmã lava a do jantar. Então, assim, não é porque tem um transtorno, é porque vai ser importante para você, vai ser importante para você aprender a ser gente, vai ser importante você aprender a cuidar da sua vida, vai ser importante você desenvolver habilidades, né? Organização, porque até para lavar a louça, Renata, se eu não tiver cuidado, se eu não tiver uma organização, eu só quebrando o prato, o copo, só fazendo uma maior bagunça do mundo, entendeu? Então, assim, eu tenho que limpar, eu tenho que tirar a comida, jogar no lixo. Então, se você vai lavar a louça do almoço, o que, é que você tem que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro pegar todos os restos de comida que ficaram e jogar no lixo. E construir esse planejamento junto com a criança, né, Cris? Depois, vamos pegar aqui os pratos. Eu tenho que molhar tudo e tenho que passar escova. Depois, eu pego uma esponja, boto sabão e sabão tudo. Então, assim, eu tenho etapas. E a vida é feita de etapas. E aí pensar que cada vez que eu só reclamo e deixo claro que essa criança não conseguiu, eu alimento esse retraimento, alimento a fuga dele do processo de aprendizagem, né? Esse mecanismo de defesa. Eu não vou investir em algo que eu estou indo para perder. E quando você pensa em etapas de lavar a louça, eu tenho uma etapa para lavar a louça, eu tenho que pensar em fazer isso. Na hora que eu faço isso, eu sou capaz de chegar e dizer assim, eu tenho uma multiplicação de 4 ordens por 2 ordens. O que eu tenho que fazer primeiro? Sim. Então, assim, eu vou primeiro fazer as unidades. Vou primeiro fazer a multiplicação de cada unidade. Depois eu passo a multiplicação de cada dezena. Depois eu tenho que somar o resultado dos dois. Ou eu posso separar. Eu não podia ter lavado primeiro só os pratos, primeiro só os copos, primeiro só os talheres. Eu podia ter multiplicado primeiro só as dezenas, depois só as unidades separadas. Se eu tenho 424 vezes 23, eu posso fazer 424 vezes 20, 424 vezes 3 e somar os dois resultados. Vai dar certo. Sim, sim. Então, assim, o importante é esse processo de eu entender que eu posso parar, eu posso organizar, eu posso desenvolver as etapas, pensar nessas etapas para chegar no resultado e resolver a minha situação problema, independente do que ela seja. E aí, o que é importante a gente pensar é que é mais complicado para quem tem os distúrbios de aprendizagem, mas eu não estou fazendo isso em função dele ter um distúrbio de aprendizagem, estou fazendo isso para ele aprender. Sim. Porque é importante para ele aprender a ser gente, é importante para ele aprender a fazer as coisas com etapa, é importante ele gostar de querer aprender. Com certeza. Buscar uma aprendizagem, uma profissão, para ele buscar estudar, para ele buscar fazer pesquisa de mercado daquilo que ele quer fazer enquanto adulto, enquanto profissão. Então, eu tenho que ter um olhar diferenciado para tudo isso. Então, eu não tenho que fazer as coisas. Nós vamos fazer isso porque você tem dislexia, nós vamos fazer isso. Não tenho que fazer isso. Você é maior do que isso, né? Estamos com um tempo super esgotado. Cris, vamos fazer assim? Faz o teu fechamento, eu faço um fechamento, assim, do que a gente deixa de recadinho aqui, né? Do final. Tá bom. Eu acho importante... A gente tem 2 minutos. Os pais, eles precisam entender que eles têm que ter comunicação com a escola, que eles têm que entender que não existe ano perdido, que toda aprendizagem vale a pena e que deve ser buscada, e que a gente pode buscar sempre aprender do mais simples para o mais complexo, e que vale a pena investir no filho. Sim, sim. Queria colocar aqui, eu acho que desse momento, né, vão ficar muitos ganhos para o movimento de inclusão, né? Ganhos podem ficar, né? Ganhos para esse movimento de inclusão, ganhos para as relações familiares, né? É tempo dos pais se aproximarem dos seus filhos, buscarem entender como é o processo de aprendizagem dele.
entender que é tempo de construção em conjunto, junto com seu filho, junto com a escola, que procure trabalhar as dificuldades através de atividades práticas que sejam manipuláveis, né, que dê prazer e que procurem ser parceiros nas dificuldades, compensando e achando caminhos alternativos, né? E lembrar que onde sempre quando existe um déficit, há também uma grande capacidade. Muitas vezes a gente fica insistindo na correção daquele déficit e não consegue enxergar uma grande capacidade, né? Então, deixem espaço para que os filhos também possam vivenciar suas grandes capacidades. Às vezes eu sou péssima em matemática e eu sou um artista no desenho, mas eu vou ter aula de reforço de matemática e nunca vou poder fazer um curso de desenho. Então, pense que para essa criança experimentar, estar num lugar de referência, de força, de capacidade, ajuda a lidar com o que é difícil também, né? Então, muitas vezes, os pais ficam surpresos quando uma criança traz uma dificuldade e eu recomendo que ela, ao invés de fazer, por exemplo, Kumon na matemática, faça mais um dia de aula de jazz. Mas, olha, eu trouxe ela aqui para melhorar a matemática. Você quer que eu tire ela do Kumon e bote ela no jazz? Ela vai se lascar. Confia que vai dar certo. Eu quero ver essa menina mais leve, essa menina mais feliz, para se encontrar com essa matemática, acreditando mais nela, né? Até porque o corpo, a arte ajuda na matemática. Sim, né? sim. Eu queria só também agradecer, Renata, ao Shopping Benfica, né? pelo convite, pelo espaço dado, né? Por abrir a oportunidade da gente conversar sobre o que a gente gosta. Sim, eu acho e a isso bem oportunidade da importante. gente se sentir junto, né? Conversando, de alguma forma em contato com as pessoas, no contato que é possível nesse momento, né? Eu te agradeço demais. É sempre Eu que agradeço. um momento de aprendizado também para a gente, de troca, né? De encontro. E acho que a gente deseja muito que todos saiam mais fortes, melhores, né? Mais unidos e conhecendo mais a si mesmos, né? Acho que é um momento também de olhar para dentro, olhar ao redor e olhar para dentro. E aí, entender, crianças... entender que filho vale a pena, né? Investir Sempre, no filho vale muito a pena. Né? Muito. Então é isso. Agradeço demais o Shopping Benfica. Fico à disposição também pelo Instagram e pelo feed, né? A live vai ficar salva, se tudo correr bem aqui na hora que eu encerrar. E aí fica lá no feed do Benfica.